pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abordar o tema robótica educacional. Vamos lá? Então, na verdade, vai ser mais um compartilhamento de experiências, das minhas experiências com a robótica educacional, né? De modo que vocês possam entender, principalmente para quem nunca teve contato com a robótica educacional, o que é a robótica, né? Como que a gente pode utilizar este recurso nas nossas aulas, né, em matemática e como que você pode desenvolver algum projeto na sua escola. Então, o início da minha trajetória com a robótica educacional, ele começou em 2010 com alguns kits da Lego e eu fiz uma parceria. Eu era professora do Centro de Referência em Tecnologia, antigo Núcleo de Tecnologia aqui em Brasília. Então, o Núcleo de Tecnologia do programa ProInfa, aquele programa que eu falei para vocês lá no início, quando eu contei a história da informática no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com a escola que trabalha com alunos com altas habilidades, que é o Núcleo de Altas Habilidades, e eu fiz uma parceria para que os alunos fossem para esse núcleo onde eu trabalhava, para que eu pudesse desenvolver robótica educacional com esses alunos. Como coordenadora e formadora do núcleo, eu tinha como atribuição desenvolver pesquisas, né? Então eu precisava pesquisar o tema da minha oficina, do meu curso, para poder trabalhar com os professores, né? Como que eu iria falar com o professor, fazer a formação de um professor, sendo que eu nunca tive uma experiência com os estudantes. Então, primeiro eu desenvolvi projeto com os estudantes para depois abrir o curso para professores, para a formação de professores para o uso da robótica educacional. E aí nessa turma, eu comecei em 2010 com essa turma que eram com alunos com altas habilidades, porque foi a escola que fez a parceria, né? Então, assim, alguns alunos questionavam, mas por que você está desenvolvendo robótica com esses alunos, né? Inclusive alguns alunos chegavam na porta da nossa sala e eles falavam assim: não, esse projeto é só para alunos com altas habilidades. E isso não era verdade. O que acontecia é que a escola que atendia os alunos com altas habilidades é que fez uma parceria conosco. Então a gente tinha essa facilidade, esse acesso de poder trazer esses alunos no contraturno da aula deles para que eles pudessem ser atendidos pelo núcleo. Depois de 2010, eu já fui lotada em outro núcleo de tecnologia e não tive mais acesso aos kits de robótica, os kits que eu trabalhava em 2010. Os kits eram kits da Lego, kits antigos. Como eu não tinha nenhum contato com a robótica, eu peguei aqueles kits e transformei aqueles kits realmente numa ferramenta de trabalho ali naquele momento. Então eu trabalhei matemática, trabalhei física, conceitos de matemática, conceitos de física com os meninos através desse kit da Lego antigo. Então não era um kit atual, não era um kit que eu ligava no computador, era um kit com os componentes, onde eu montava com os meninos e pronto. Alguns motores funcionavam, outros não funcionavam, mas foi o meu primeiro contato e foi muito importante na minha trajetória. Já em 2010 até 2016, eu fui lotada em outro núcleo que não tinha o kit, então eu parei, né, só fiquei com a programação. Eu entrei, eu fiz o meu mestrado, então também fiquei 2 anos afastadas nesse período. Em 2016 eu volto para esse núcleo de origem e começo a desenvolver o projeto com a placa Arduino. Aí eu vou falar um pouquinho dessa placa para vocês. Então, de 2016 a 2019 eu já fiquei trabalhando com essa placa Arduino durante todos esses anos, incluindo esses 2 últimos anos aí de 2018, 19, 17, 18, 19, os 3 últimos anos, onde eu estava no meu doutorado desenvolvendo o projeto de robótica. A minha pesquisa, ela aconteceu no meu local de trabalho. E aí, para a gente entender um pouco, né, porque esse foi o contexto da minha prática com a robótica educacional, é preciso a gente entender o conceito de robótica e o conceito de robótica educacional. E aí eu trago o conceito do dicionário Random House,
que aborda a robótica como um ramo da tecnologia que tem como principal objetivo criar máquinas, robôs, que são utilizadas para facilitar o trabalho do homem ou até mesmo substituí-lo em algumas tarefas. E eu destaco que esse substituir o homem em algumas tarefas, nós entendemos que são as tarefas repetitivas. Um robô, e aí a gente precisa entender o que é um robô, que ele também fala um robô, né? Um robô é qualquer máquina ou equipamento mecânico que funcione automaticamente, simulando habilidades humanas. E essas habilidades, a gente não está pensando só em um robô, ou melhor, a gente não está pensando em robôs que fazem altas performances, né? Primeiro que na escola a gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue é fazer algumas programações, alguns movimentos que já dão uma ideia do que a gente pode fazer por meio da robótica educacional. A robótica que a gente traz para a escola é uma robótica mais simples, né? Principalmente quando a gente está se referindo à escola pública ou uma escola particular que também não tem tanto acesso. E também a escola não se aprofunda nisso. A escola não tem um objetivo de trabalhar, como eu posso falar, a robótica pela robótica, a robótica técnica. O que a gente tem é a relação da robótica com os conteúdos curriculares. Esse é o nosso objetivo quando a gente está trabalhando com robótica. E aí eu trago um conceito de robótica educacional, que é uma proposta apoiada na experimentação prática que simula situações do dia a dia com suporte de materiais físicos e concretos como sensores, LEDs, motores e outros, aliados sempre que possível aos conteúdos abordados no currículo escolar. E aí, lógico que a gente precisa fazer um embasamento teórico dessa utilização da robótica educacional. E aí voltamos novamente para Papert, voltamos novamente para Mitchell-Resnick, e esse retorno a eles é porque quando você trabalha, eu falei para vocês, quando eu apresentei o Papert como pai do uso da computação na educação, do computador, o pai da linguagem de programação, né, da linguagem Logo, e o pai também da robótica educacional, né? Então, quando o Papert começou a trabalhar com Logo, associado a isso, ele também trabalhou com a robótica. Então, ele traz para o uso desse recurso a teoria construcionista. A teoria construcionista de Papert que vai dar embasamento teórico para o uso da robótica na educação. E, juntamente com a sua teoria, nós trazemos a abordagem da aprendizagem criativa de Mitchell-Resnick, que a gente viu em algumas unidades anteriores, onde nós falamos sobre os 4 P's da aprendizagem criativa. Então, nós vamos falar um pouquinho agora. E o que nos diz a teoria construcionista de Papert? Que o uso da robótica educacional, ela tem que estar aliada à construção do conhecimento. Então, mais uma vez, a gente não vai usar a tecnologia, o recurso, pelo recurso. Nós precisamos utilizar o recurso de modo a construir conhecimento. E o conhecimento que nós temos interesse, no momento em que a gente está utilizando a robótica em sala de aula, ou desenvolvendo um projeto dentro da escola, é que o aluno construa um conhecimento aliado ao currículo escolar, né, as disciplinas, ao que ele está estudando na escola. Juntamente com a construção desse conhecimento, é necessário, dentro da teoria construcionista, que o produto, o resultado dessa construção, desse projeto, seja um produto palpável como resultado, algo que o aluno possa visualizar como um resultado de um projeto que ele construiu. E, além disso, que seja interessante para quem o produz. Então, não vou construir algo com o estudante que ele não tenha nem interesse em fazer, né? Tem que ser algo que ele se interesse por fazer, que é o que acontece muito dentro dos projetos de robótica. O outro ponto são os 4 P's da aprendizagem criativa, que a gente já viu, né, em eu não sei se foi na segunda unidade, mas eu já estava falando um pouquinho para vocês do que a gente ia precisar para falar tanto na linguagem de programação quanto na robótica educacional.
sobre a questão dos 4 P's da aprendizagem criativa. O Mitchell Resnick também associou muito da teoria construcionista na sua abordagem dos 4 P's da aprendizagem criativa, que é desenvolver um projeto, né? Então, trabalhar com o projeto, o que a gente faz dentro do trabalho com a robótica educacional, trabalhar com paixão, que é trabalhar com aquilo que você gosta, com que você sente prazer em trabalhar, que é justamente o terceiro ponto da teoria construcionista, né? Você gostar do que faz, querer fazer aquilo, você ter interesse naquele projeto. E o terceiro P, que é o pares, que é o trabalho em equipe, trabalho em dupla, trabalho colaborativo, trabalho em grupo, né? Incentivar o máximo possível para que eles possam construir juntos, sempre construir juntos, trocando ideias, né? Compartilhando aquilo que aprendeu, compartilhando aquilo que não deu certo, para que eles juntos possam chegar a uma solução e desenvolver um projeto cada vez melhor. O quarto P é o pensar brincando, então que ele possa também brincar com o seu projeto, se divertir, ser feliz, fazer o projeto de forma que ele crie algo que ele possa brincar, que ele possa ter prazer nesse projeto que ele construiu. Aqui eu tenho alguns exemplos de kits de robótica. Tem o Lego Mindstorm, que é o Lego mais caro que a gente tem hoje, um kit com sensores, com muitas peças, com projetos assim maravilhosos. Tem o Arduino, que é uma placa de baixo custo, ela custa em média hoje 80, 90 reais, né? E você pode comprar fora do Brasil e comprar até com um valor mais barato. A ESP32 também é uma placa de baixo custo, você também pode desenvolver vários projetos com ela. Microbit é um pouquinho mais cara, ela custa em média R$ 400 e é também uma placa que está sendo muito utilizada em muitas escolas. E o Make Make, que é uma placa também de baixo custo, ela é cara. O Make Make original ele custa mais de R$ 1.000. Você pode comprar essa placa porque ela é open source, ela tem tanto o seu hardware quanto o seu software abertos, livres para empresas construírem e revenderem. Então ela fica mais barata fora. Se você for comprar no próprio site do Make Make, aí ela é cara. E aí, como desenvolver projetos, pessoal? A gente pode desenvolver projeto simulando, usando simuladores, e o Tinkercad é um espaço para simulação. Não é, a gente vai dizer que é legal? Não vou dizer para vocês que é maravilhoso, porque o legal mesmo, o bacana é você pegar e montar, você construir o seu projeto. Isso é uma sensação única. No simulador você vai simular, você não vai montar, você vai mais fazer a programação. Mas existem situações que você não tem o que fazer e você vai usar o simulador. Mas aí você pode usar o simulador apenas ou você pode usar o simulador como a primeira atividade para depois a construção física. Então eu tive a experiência de usar o simulador durante a pandemia. As meninas que fizeram o projeto, era um projeto para meninas, as meninas gostaram muito, mas ficou esse gostinho, essa vontade de querer fazer o projeto físico. E às vezes você pode usar tanto para um projeto online, você vai usar o simulador, ou você vai usar os dois num curso presencial, usar o simulador para começar a atividade e depois ela testou, viu se está tudo bonitinho, as ligações, simulou, aí vai para a parte física. Então, é uma forma de você desenvolver projeto. Outra dica para se desenvolver projetos com robótica educacional é trabalhar com projetos, né? Então, assim, a escola tem que trabalhar com projetos. Trabalhar dentro da sala de aula, nós temos uma grande dificuldade pelo número de turmas, o número de alunos, né? Eu realmente não consigo ver uma solução, uma sugestão para se trabalhar em sala. A não ser que o professor já leve algo pronto, que não é bem o objetivo da robótica educacional, é que o aluno coloque a mão na massa, né?
Então, o professor levar pronto e mostrar, só se depois, no horário contrário, ele vai trabalhar com esse aluno. Então, seria no turno contrário, nas eletivas, né, eletiva de robótica, algo que permitiria que o aluno tivesse esse acesso. É lógico que também teria que ter uma seleção, nem todos os alunos, eu falo isso muito com vocês, nem todo mundo, né, tem o perfil para trabalhar com tecnologias e ter perfil para trabalhar com robótica. Então, se abriria uma seleção, chamaria-se os alunos que têm o perfil. E o aluno também, às vezes, ele pode entender que ele tem o perfil no momento que ele está no projeto. Ou entender que ele não tem o perfil no momento que ele está no projeto. Eu já percebi isso em alguns alunos que desistiram do projeto, foram para o projeto, acharam legal o título, robótica educacional, vou fazer o projeto de robótica. E quando chegaram lá, acharam que não tinha nada a ver com eles e aí desistiram do projeto. Outros vieram e achavam que não ia gostar e de repente se apaixonaram, então isso pode acontecer também, tá bom? Aqui eu tenho alguns projetos com os meus alunos, aqui em 2010, nessa primeira imagem. Na segunda imagem já um projeto com Arduino, a aluna está montando o chassi, depois ela vai colocar os motores e o Arduino, né, que é a plaquinha. Aqui formação em 2019 com professores, então aqui eu já tinha tido já uma experiência de desenvolver projeto de robótica com estudantes e aí foi quando nós começamos o projeto de formação de professores. Então os professores estão aí trabalhando em dupla, cada um com a sua plaquinha, cada um desenvolvendo seus projetos. Aqui foi o projeto já na escola. Aqui alguns projetos, nessa foto superior do lado esquerdo é uma caixa d'água, onde tem uma placa do Arduino e essa placa, quando a água vai subindo, ela vai informando se a caixa d'água está vazia, se está cheia, se está no meio, que é algo que eu acho super legal. Essa ideia, eu já montei essa caixa d'água, mas ela está desmontada, eu ia montar para tirar foto, mas aí não daria tempo agora para fazer isso. Na imagem inferior do lado esquerdo, a gente tem um alarme. Esse alarme tem dois olhinhos aí, os sensores, onde esse sensor, se você se aproximar muito, ele vai dar alguma informação pro sensor de estar perto, estar longe, ou vai abrir a porta. Ele tem um tecladinho aí com senha que você também pode ligar na placa. Esse é um projeto que eu peguei na internet, só para mostrar para vocês. Acima do lado, na parte superior direita, a gente tem um do Brinquedos Inteligentes, esqueci o nome agora, mas é um site muito bacana que eu gosto muito, um canal, fiz até um curso com eles, Brincando com Ideias, acho que é Brincando com Ideias. É um semáforo, um semáforo é muito facinho de fazer, nós vamos fazer um simulador e abaixo, no meio, esse carrinho vermelho foi eu que fiz, é um carrinho de material de isopor, chama-se papel pluma, parece um isopor, ele é bem levinho, depois que você pinta, eu pintei ele, ficou parecendo uma madeira. E eu coloquei a placa Arduino, botei um Bluetooth e o sensor, e ele é controlado pelo celular. E é muito legal, foi o meu primeiro carrinho. É um robô, né? Até deixar claro para vocês que às vezes as pessoas pensam que robótica, você vai criar robô. Robô um humanoide, né? Um robozinho com braço, com perninha, né? E o carrinho também é um robô, né? Então ele tem motores, ele executa ações, ele é conectado no meu celular por causa do Bluetooth e eu comando ele para frente, para trás, para o lado, para o outro, por meio do celular. Do lado a gente tem o Arduino Lilipad, que é esse redondinho, que é um Arduino que funciona para projetos vestíveis. Então você veste. Então eu tenho uma bolsa que eu fiz com ele, é esse redondinho aí que está no canto inferior
direito, você costura ele. E aí você costura ele com linha condutiva, que conduz energia. Aí pode ser uma linha de aço, uma linha de cobre. Eu acho que essa, se eu não me engano, a minha linha que eu comprei foi de aço. Põe na agulha e costura. E eu fiz inclusive a minha jaqueta. Eu tenho uma jaqueta onde eu tenho esse lily pad atrás com LEDs. E o projeto que eu fiz foi o meu primeiro projeto com o lily pad para uma jaqueta inteligente para quem pilota moto, né, para avisar. Aí eu vou entrar do lado esquerdo, do lado direito, mexi, mas depois parei o projeto por falta de tempo. Mas é muito, muito bacana fazer essa construção. Minha bolsa tá pronta. Depois eu mando uma foto aqui. E aí eu trago esse slide para a gente fazer uma relação da matemática com a robótica educacional. Na robótica educacional a gente tem aí, ó, cinemática e movimento. Ao programar robôs para se moverem, os alunos precisam entender conceitos matemáticos, como coordenadas cartesianas, trigonometria e geometria para calcular velocidades, direções e distâncias. Então, todos esses conceitos matemáticos, eles são necessários para você programar um robô, para você trabalhar com a robótica educacional. Temos também algoritmos e lógica. A criação de algoritmos para controlar o comportamento do robô. Ele envolve raciocínio lógico e matemático. Isso inclui noções de álgebra booleana, álgebra linear, especialmente para transformações de coordenadas, e probabilidade para decisões baseadas em condições probabilísticas. Temos também sensores e feedback. Os alunos precisam entender como os sensores funcionam e como interpretar os dados que eles fornecem. Isso pode envolver conceitos matemáticos como média, desvio padrão e filtragem de dados. Temos também esse outro slide, programação e computação. A programação de robôs muitas vezes envolve manipulações de variáveis, os loops, as condicionais e operações matemáticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. A modelagem e a simulação também. Ao planejar e projetar um robô, os alunos podem usar modelos matemáticos para prever o comportamento desse robô. Isso pode envolver equações diferenciais, análise dimensional e modelagem matemática. E a otimização e controle. Os alunos podem aprender sobre técnicas de otimização matemática para melhorar o desempenho do robô, bem como técnicas de controle para manter o robô estável e preciso em diferentes condições. Então, aqui vocês podem observar que nós temos vários conteúdos matemáticos que nós podemos trabalhar na construção de um robô, né, no desenvolvimento de um projeto de robótica. E aí tá tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas a professora Cleia é muito suspeita, né, para falar de robótica, porque eu sou uma professora apaixonada pela robótica. Mas eu reconheço que existem grandes desafios para se trabalhar com a robótica. Primeiro, a formação de professor. Para trabalhar com robótica, é preciso saber trabalhar com robótica. É preciso ter uma formação. É preciso entender como se trabalhar. Não saber apenas a montagem do robô, a montagem dos projetos, né? Porque você precisa saber como ensinar o seu aluno por meio da robótica educacional. Quais são os conhecimentos necessários? Aí eu tenho o conhecimento técnico da robótica, eu tenho conhecimento do conteúdo, da matemática, mas como associar a tecnologia ao ensino de matemática por meio desse contexto de robótica educacional. O outro desafio que eu trago é a infraestrutura nas escolas, né? A gente não tem um espaço na escola com computadores, as placas, uma sala disponível para isso. Tem muita escola que não tem sala nem para ter aula, imagine para ter um espaço de robótica educacional, né? Então, é um grande desafio. Tem escolas que têm, tem escolas que não têm. Então, mas a gente sabe que a maioria tem um problema sério de infraestrutura. Outro desafio são os kits de robótica. Com a compra desses kits de robótica, nem todas as escolas podem ter
esses kits, mesmo os de baixo custo, né? Então, é algo que precisa se pensar, se planejar. Ah, eu quero desenvolver, eu vou comprar um aqui, outro ali. Eu acho bem interessante que tem escolas que estão comprando esses de baixo custo, desenvolvendo o projeto com aquilo que tem, o que é muito legal, porque você já começa a possibilitar aos seus estudantes ter o primeiro contato com a robótica, mesmo que seja de baixo custo, que também atende os objetivos de se trabalhar com a robótica. O outro desafio é integrar essa robótica educacional com o currículo. Se o aluno vai ter aula no horário contrário, qual é a relação dessa robótica com o que ele está estudando em sala de aula no turno matutino, por exemplo? Então, é muito importante que esse trabalho, esse projeto desenvolvido tenha essa integração. E eu adicionei nesse slide agora, né, para o nosso curso, um desafio que eu acho muito importante e que nós precisamos refletir sobre ele. A partir do momento que a gente desenvolve um projeto de robótica com os estudantes na escola e que isso se torna algo presente, né, mais presente nas escolas, a gente precisa pensar nesse ponto que é como avaliar a aprendizagem dos estudantes a partir de atividades com robótica. Apenas o desenvolvimento do projeto e a apresentação do projeto. Se nós estamos trabalhando o conteúdo matemático e nós acreditamos que a robótica pode melhorar os processos de aprendizagem em matemática, como eu posso avaliar essa aprendizagem? E eu deixo esse item como um ponto de desafio para a nossa reflexão. Aqui eu deixo para vocês algumas sugestões de leituras, que é o livro do Mitchell Resnick, Jardim de Infância para a Vida Toda, A Máquina das Crianças, de Seymour Papert, e a Robótica para Uso Educacional, do Flávio Campos. E aqui eu deixo mais algumas referências, incluindo a minha tese de doutorado, que foi desenvolvida a partir de um curso durante o período pandêmico, onde eu usei muito o simulador, mas eu entreguei aos professores um kit e eles levaram para casa e a gente trabalhava online, né, com encontros por Meet para ir trabalhando os experimentos. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês e no próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho da placa Arduino e da placa Make. Um grande abraço e tchau!